Para abrir a nossa tarde, eu convido o presidente Israel Scupenaro para falar. Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar já a todos aqui da mesa, vice-prefeita Teresita, vereadora Dalvaberto, nossa deputada Erundina, Ludmila, nossa secretária Dulce. E nós vamos já... Quero destacar a importância dessa pré-abertura desse evento da Semana Internacional da Mulher e dizer que esta Câmara aqui está totalmente envolvida com esses trabalhos, né? Quero já... Depois vai ser feito isso, mas parabenizar a vereadora Dalvaberto na propositura dela também. E dizer que essa tarde vai ser proveitosa. Mas a semana que vem teremos uma semana toda, né, vereadora? Semana toda de atividades, que todos possam estar participando, estar se envolvendo. E também eu queria até destacar aqui, estava pensando, né, que nós estamos aí comemorando os 25 anos do Jubileu de Prata aí do Conselho da Mulher. Eu quero deixar aqui já deixar determinado aqui como presidente que essa casa venha fazer um trabalho, uma sessão, viu, vereadora Dalva, bem especial, comemorando e enaltecendo e valorizando, né, o trabalho do Conselho e das mulheres que trabalharam, né, até hoje, como aqui o tema que é o caminho e os descaminhos, né, das conquistas. Vale a pena nesse 25 anos aí comemorar. Então, eu já quero deixar aqui determinado na casa uma data, um momento onde nós possamos resgatar muitas das coisas que aconteceram e comemorar esse jubileu aí. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, que seja uma tarde bastante proveitosa, que eu tenho certeza que será, né? E vamos aí à continuidade do evento, né? Para que a gente possa não deixar passar nada, né, do que vai acontecer aqui. Muito obrigado. Gostaria de anunciar a presença do vereador Kiko Belloni. Se quiser compor a mesa, Kiko, fique à vontade. Passo a palavra agora para a idealizadora desta tarde, a presidente do Centro de Cidadania, de Defesa dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Artsteng, Maria Teresita. É só apertar, isso. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Muito boa tarde, senhor presidente dessa Câmara, da Isa Helena, nossa vice-prefeita, primeira mulher vereadora, primeira mulher prefeita, né, que já foi prefeita nesses dias. Bem-vinda a Luísa Erundina, que nunca deixa de nos atender e acompanha os trabalhos, principalmente das mulheres. Eu não vou falar muito, porque não daqui a pouco começa a tossir, né? Então, eu vou apenas agradecer a presença de todos e todas e espero que seja bem proveitoso esses ensinamentos da Luísa, que para nós é sempre um espelho, né, de modelo, de coerência e de dedicação ao trabalho. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra a vereadora Dalvaberto, que é autora da lei que institui a Semana da Mulher Valiense. Neste ato falará, então, em nome das vereadoras. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Cumprimentar o senhor presidente desta casa, vereador Israel Scupenaro, Laís Helena, nossa vice-prefeita, também nossa deputada Luísa Erundina, que nos dá a honra da sua presença nesta tarde. Não tive oportunidade ainda de cumprimentá-la, estou fazendo nesse momento. Secretária Dulce, aí no desafio, né, de lutar na nossa cidade, com um trabalho aí desafiante, porém competência para isso você tem demonstrado isso, né? A Teresita, essa lutadora, né, incansável lutadora. Ludmila, presidente do Conselho,
todas as mulheres aqui presentes. Eu quero cumprimentar em nome da doutora Cida Maria Aparecida Palota, outra guerreira, que também é responsável por esta semana, né, juntamente comigo, 12 anos atrás, né, doutora? O que nós podemos fazer? Qual é a nossa participação? Qual é o legado que podemos deixar através do nosso mandato para as mulheres? E aí, então, surgiu a Semana da Mulher Valiense, que está na sua 11ª edição. Tem muito por fazer ainda. Porém, a cada ano é um desafio, porque não é fácil, né, secretária, não é fácil a presidente do conselho, como assim foram as outras presidentes, Teresita sempre engajada, doutora Cida também, Laís Helena. Por que dessa lei? Hoje nós temos aí o prazer de ter um pré-lançamento. Porém, a próxima semana, não posso deixar em nome do meu marido, que deixou os compromissos para estar aqui, né? Em nome dele, quero cumprimentar todos os homens aqui presentes, vereador Kiko, nosso companheiro, né? Não podemos deixar de enaltecer a sua presença, vereador. Você é sempre presente em todas as causas, da mulher, do deficiente, dos mais necessitados, e você tem um trabalho incansável, do qual eu agradeço muito você estar aqui nesta tarde. E voltando a falar sobre a Semana da Mulher, por que essa lei? Um dia só, 8 de março, flores, festa, coraçãozinho, não é isso que nós mulheres precisamos. Nós precisamos de políticas públicas de verdade para as mulheres. Nós precisamos debater a violência contra a mulher. Nós precisamos discutir qual é o papel da mulher na sociedade, na família, na política. Qual é o papel da mulher? O que as mulheres estão pensando disso? Despertar para a discussão. Então, a necessidade de uma semana toda. Porque se você disser, como infelizmente, eu acompanhando um texto, quando postaram lá da Semana da Mulher, uma pessoa disse, para quê? Eu vou lá para ouvir as mesmas coisas? Não tem dinheiro, não pode fazer nada. O que nós vamos fazer? Voltar para casa e ficar caladas? Vamos retroceder? Não. Vamos despertar e discutir cada vez mais o que queremos. Porque senão nós não vamos conquistar nada realmente. Tem muito para ser conquistado. Foi conquistado pouco ainda. Porém, foram passos importantes que a mulher conquistou. Cada passo que a mulher deu é pouco, porém importante. Então, esta semana, senhor presidente, quando nós, doutora Cida e eu, no gabinete discutindo, ela sempre pensando no bem-estar da mulher, na luta, na guerrilha, na verdade, né, doutora? Vamos para cima. O que fazer, doutora? Eu muito novata ainda, né, no meio político, e vamos discutir, vamos ampliar isso. E hoje a gente vê que isso não morreu. Olha o tamanho da nossa força, mulheres. Quantas leis que são aprovadas nas câmaras, no Congresso, no Senado, que muitas vezes ficam lá na gaveta e não são executadas. Nós estamos na 11ª semana. E depende de nós essa lei não morrer e ter frutos, cada vez mais conquistas em cima de debates e discussões. Então, é esse o objetivo da lei, é esse o objetivo da semana. Não importa o governo que esteja, o que importa é que nós, mulheres, vamos exigir sempre que esta semana seja voltada para nós, para a discussão daquilo que queremos. Obrigada, senhor presidente, obrigada a toda a mesa. Eu pensava só em falar uma boa tarde, mas falei um pouquinho mais, desculpa aí. E um abraço a vocês, mulheres. Vamos nos unir sempre em prol do bem maior, pensando nas nossas meninas que estão vindo aí, depende de nós e da nossa luta. Obrigada. Passo a palavra agora ao vereador Kiko Belloni. Boa tarde, quero também cumprimentar o nosso presidente da Câmara, vereador Israel Scupenaro, em nome dele todas as autoridades presentes, a mesa, também não posso deixar de cumprimentar a nossa
prefeita, Laís Helena, sempre apresentando o prefeito, já é prefeita, foi prefeita, ficou uns 15 dias, sempre prefeita. Primeira prefeita mulher da cidade de Valinhos, isso é uma alegria, uma honra. Ontem estivemos aqui no primeiro encontro para debater a lei que regulariza, a lei para regulamentar sobre as questões dos idosos, e ela esteve aqui, ela também está sempre presente, sempre brigando na causa, em todas as causas, como disse a vereadora Dalva, já cumprimento, parabenizo por esta lei tão valiosa, né? Uma lei tão importante para a nossa cidade, para as mulheres, é uma conquista, isso é dedicação, é amor, é carinho, você está no seu sangue, é uma luta por uma causa que você é a primeira de muitas que tem feito esse grande trabalho, construído, sempre falo, construído na vida das pessoas. Também comentar aqui a deputada Luísa Erondina, era do meu partido, agora eu nem vi ali que partido que foi, mas PSB, e sinto uma grande falta, né? Um grande peso, uma pessoa brilhante, desenvolveu tantos trabalhos, tem desenvolvido para a nossa São Paulo, para o nosso Brasil, e que continue com muito êxito, sucesso, e vamos aqui aprender um pouco mais com Vossa Excelência. Também cumprimentar aqui Ludmila Garcia, também a nossa secretária, que desenvolve um grande trabalho em nossa cidade, sempre presente também, Dulce Maria, e aqui a Teresita, sempre presente em todas as sessões, acompanhando, trabalhando sempre em prol as causas da nossa cidade. Parabéns pelo seu trabalho, seu esposo, sua família. Esse trabalho em conjunto, família, dedicado às causas da cidade. E vamos, estar pronto aqui para ouvir, para aprender mais nessa tarde maravilhosa. Também não posso deixar de comentar a amiga Jo, aqui também a Noronha, doutora Cida Palota e o Pozuto, em nome dele, cumprimento a todos e uma ótima tarde. Muito obrigado. Passo a palavra agora à secretária de Desenvolvimento Social, Dulce Maria de Paula Souza. Boa tarde a todos. Eu tenho uma alegria muito grande de estar nesse dia compondo uma mesa com essas mulheres fortes que a gente tem aqui. Duas prefeitas, né? Luísa Erondina e a nossa querida Laís Helena. Teresita, uma batalhadora incansável das políticas públicas, todas. Dalva, Ludmila, vocês todos. Eu gostaria de começar fazendo alguns agradecimentos. Primeiro, vereador e presidente Scupenaro, a Câmara Municipal, que abre as portas e acolhe esse evento de uma forma assim, muito, muito carinhosa, importante, parceira, né? Eu acho que isso é fundamental para a mulher que está se engajando aí na sua luta por novos direitos e por um espaço que lhe é devido dentro da sociedade. Gostaria de agradecer a comissão que organizou essa Semana da Mulher. Eu vou ressaltar aqui as pessoas que estiveram muito presentes conosco, lutando, a Alexandra, a Ana Paula e a Aline, diretoras da Secretaria de Desenvolvimento, a Teresita, em todas as reuniões presente, a assessora da Dalva, Andréia, nossa vice-prefeita, prefeita, Laís Helena, e a Secretaria da Assistência, que trabalhou e se empenhou para que a gente conseguisse realmente fazer um evento, uma comemoração da Semana da Mulher em um bom estilo, né? Gostaria de dizer para vocês que ontem estive com a Laís Helena na reunião na Agencamp, Agência da Região Metropolitana de Campinas, na Câmara Temática das Mulheres, né? Foi uma reunião muito interessante, onde nós pudemos verificar como a nossa região metropolitana vem num crescente na luta pelos direitos e pela política da mulher na nossa região. Eu fiquei impressionada ao perceber que em muitos municípios a gente já tem a guarda amiga da mulher, né?
alguns assim implantando agora, Montemor implantando agora, Americana já com esse trabalho bem desenhado, através de um aplicativo no celular. A gente já tem na região muitos abrigos, mas nós estamos aí numa luta regional para conseguir assegurar um equipamento de abrigo para mulheres vítimas de violência e seus filhos que fosse regionalizado. Na verdade, nós não temos demanda nos municípios de menor porte para que esses construam um equipamento municipal. E a gente está entendendo que a alternativa é a regionalização, né? E ontem a gente teve a oportunidade de observar, ouvindo a região lá do ABC, que teve uma vivência e um crescimento parecido com o que a gente vive agora, no sentido de ter um primeiro abrigo, depois regionalizar esse abrigo, que hoje já tem 2 unidades e que está muito bem estruturado, trabalhando muito bem. Esse pessoal esteve conosco ontem, o pessoal da cooperativa, não é isso, Laís? Cooperativa. E, assim, a gente está muito junto e a nossa luta, enquanto regional esse ano, vai ser nesse sentido, enquanto Câmara Temática da Mulher. Eu desejo que a gente tenha aí uma boa semana, né, começando hoje com a pré-abertura, com a presença da querida Luísa Erundina, nosso exemplo, nosso modelo ao longo dos anos, uma assistente social que batalhou, se comprometeu e chegou a trazer para nós, e traz agora mais uma lei, a lei que vai mudar um pouquinho o desenho dos nossos conselhos municipais de assistência social. Então, eu desejo a todos nós uma boa semana e não se esqueçam que, ao final da semana, no sábado que vem, a gente tem a caminhada das mulheres lá no CLT, que está muito bem planejada, e eu espero contar com um número grande de vocês. Um beijo no coração de todas as mulheres aqui presentes. Muito obrigada. Me perdoe, mas eu vou quebrar aqui novamente. Eu apresentei esse projeto, modelo em Montemor, apresentei aqui na Câmara de Valinhos. Opa! Já foi apresentado, que é a Guarda Maria da Penha. Isso. E agora vamos encaminhar, né, junto ao secretário Paranhos, que é de Montemor. Ele passou o projeto e eu apresentei nessa casa. Vamos, em conjunto, trabalhar para que tudo dê certo. Passo agora a palavra à presidente do Conselho da Mulher, Ludmila Correia Garcia. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vice-prefeita Laís. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Dulce. Eu queria dizer que eu estou muito feliz e muito honrada de dividir a mesa com você, com a senhora, e que eu admiro muito pela trajetória, pela coerência e, acima de tudo, pela resistência, porque fazer política no Brasil ultimamente não tem sido fácil. Então, resistir, eu acho que é o que a gente mais precisa no momento. Né? Eu queria aproveitar a presença da deputada e falar um pouquinho sobre a participação das mulheres na política. Né? Desculpa. Obrigada. O Brasil tem um dos menores índices de participação feminina na política. A nossa média é de 14% de participação. Num ranking de 193 países, o Brasil fica na posição de número 154. E na América Latina, perde só para o Haiti e para Belize. Muito alto. Então, se a gente pensar na importância socioeconômica do Brasil, né, na América Latina, é um índice muito, muito preocupante. Né? E aí, olhando para os nossos vizinhos, a gente vê que tem políticas que são facilmente implementadas, que resultam, dão resultados muito, muito bons. Né? Na Argentina e no México, foram reservadas 30%, de 30% a 50% das vagas do parlamento para mulheres. Então, e isso em pouco tempo surtiu uma diferença muito grande na produção legislativa desses países. Então, fica aí, né, só para não ficar só a crítica vazia, talvez uma proposta, né, de reservar vagas para as mulheres
nos cargos do Legislativo, né? Porque isso influencia na produção legislativa. E eu queria desejar a todos, né, uma ótima semana, que foi planejada com muito carinho, né, e muita dedicação por parte das funcionárias da Prefeitura, da Câmara, a Dulce, a vereadora Dalva, a vice-prefeita, sempre muito presente, e que 2018 seja um ano melhor para a luta das mulheres. Obrigada a todos. Passo a palavra, então, à vice-prefeita, Laís Helena. Boa tarde a todas e a todos. É uma imensa satisfação cada vez que a gente ocupa esse espaço aqui, presidente. Eu quero cumprimentar em seu nome todos os homens aqui presentes e quero cumprimentar em nome da nossa palestrante todas as mulheres aqui presentes. Eu cumprimento aqui o vereador Kiko, que é um jovem aguerrido, vocês viram, preocupado com as questões aí da mulher, né? Já está apresentando uma lei que a gente já estava imaginando pedir para algum vereador apresentar. Quero cumprimentar aqui a nossa líder de governo, vereadora Dalva Berto, autora da Semana da Mulher, parabenizá-la, porque é uma semana que vem fortalecer diversos aspectos com relação à mulher, que a mulher necessita saber. Cumprimentar a Teresita, companheira também de jornada, sempre preocupada com as questões das políticas públicas, pelo trabalho desenvolvido. Cumprimentar a Dulce, nossa secretária, que vem fazendo um trabalho ímpar na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Cumprimentar a Ludmila, vocês viram a fala da Ludmila, jovem, presidente do Conselho, preocupada com os índices da participação da mulher na política. Cumprimentar a OCREAS, né, aqui que se faz representar por grandes mulheres, a comissão organizadora dessa semana, meu amigo Pozuto, né, que sempre está presente, está ali junto com a sua esposa, e a todos vocês que eu não nominalizei, mas que estão aqui. E, por último, cumprimentar esta grande mulher, que é a nossa deputada federal, Luísa Erundina, a qual eu tive a honra de conhecer em diversas jornadas de conferências estaduais e até conferência nacional, das quais, enquanto vereadora, eu pude participar. Eu sou autora da lei do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e eu digo que nós, mulheres, temos sempre que somar. Nós temos, lá nos idos 1993, eu tive essa iniciativa da gente propor a formação do Conselho. Doutora Palota, né, que sempre esteve presente, engajada nessa luta da mulher, também minha grande amiga, sempre acompanhou muito de perto. E aí vem a vereadora Dalva com a Semana da Mulher. Então, vocês, quando veem isso, uma fez o Conselho, a outra a Semana da Mulher. Daqui a pouco vem outra vereadora que vai inventar outras coisas. E nós vamos ter que estar sempre pensando, principalmente hoje, quando nós temos a oportunidade de sugar da Luísa Erundina aqui tudo que ela tem de bom ao longo da sua história para nos oferecer, lembrar que nós, mulheres, temos que pensar em 3 pilares: na liberdade, na autonomia e na influência. Liberdade por quê? Porque nós, mulheres, temos que ter a liberdade de fazer as nossas escolhas. E nós sabemos que tem milhares de mulheres no nosso país que não podem contar com essa liberdade. São subjugadas em tudo. Autonomia para escolher. Quero ter filhos, não quero ter filhos, vou brigar porque eu tenho capacidade e tenho que ter o mesmo salário que têm os homens, eu posso ocupar os mesmos espaços e influência à medida que cada uma de nós seja uma diretora, uma coordenadora, uma professora, nós estamos ali num espaço de poder. E para conseguir um espaço de poder,
só conseguiríamos com capacitação. É uma das coisas que muito precisa para livrar as mulheres das suas amarras. E precisamos de educação. Educação em primeiro lugar. Então, que cada uma de nós possamos, ao falar em empoderamento, guardar essas três palavras e lembrar: nosso lugar é onde nós quisermos. Avante, mulheres! Agora a gente vai para a palestra da deputada Luísa Erundina. Então, se vocês quiserem desfazer a mesa e irem para a plateia para ficar mais confortáveis. A palestra será sobre o empoderamento da mulher. Bom, boa tarde a todas, a todos. Ok. Obrigada, vereador. Vai ser deputado futuro. É isso mesmo, estadual. Sempre que eu tenho a oportunidade de participar de um evento, sobretudo relacionado à mulher, às mulheres, e tem homens nesse evento, eu peço sempre licença às mulheres para começar saudando os homens, né? Por quê? Porque a questão da mulher não é uma questão que diz respeito só a nós mulheres, né? É uma questão que diz respeito à sociedade como um todo. E ter homens num evento como esse, ou em qualquer evento em que se pretende discutir a questão da mulher, significa que esses homens, no mínimo, pretendem ou são aliados da nossa luta, a luta de emancipação das mulheres na sociedade, que é uma luta democrática, né? É uma luta, essencialmente, de garantia de direitos iguais para homens e mulheres numa sociedade em que a mulher tem maioria. Aliás, essa é uma realidade no mundo todo. Quer dizer, o mundo todo, existem 52% de mulheres. Não é diferente no Brasil. O Brasil também tem 50% de mulheres e 50% de eleitoras. E, no entanto, existe uma enorme desigualdade da mulher nos espaços de poder, né? Eu agradeço a Teresita, né, Amaral, minha amiga, uma guerreira. Valinhos deve ter consciência do que representa essa liderança, essa mulher, né, Teresita. Onde ela se encontra, ela faz a diferença, ela muda a realidade, ela traz consigo, né, sobretudo as mulheres, e não só as mulheres, os homens também que lutam pelos direitos humanos, pelos direitos de cidadania e pela transformação da sociedade no interesse de todos, né? Então, eu quero aproveitar, inclusive, para homenageá-la, agradecer o que ela faz em Valinhos, e tem feito, né, ao longo de sua vida inteira, e ela traz aqui um tema extremamente oportuno. Ela e as suas, a vereadora, né, e a secretária, e a entidade que ela representa, trazem para a nossa reflexão um tema fundamental, é um tema essencial para se refletir numa Semana da Mulher, celebração da Semana Internacional do Direito da Mulher, que é dia 8 de março, e eu diria que o Dia da Mulher se celebra todo dia, ou se deveria celebrar todo dia, né? Todos os meses e o ano inteiro, porque se não conseguirmos, né, equilibrar essa relação tão desigual entre homens e mulheres na sociedade, nós não podemos dizer que temos uma sociedade verdadeiramente democrática. E veja, nós estamos aqui com o poder municipal, o poder local, o poder municipal plenamente representado. O poder legislativo, na figura do próprio presidente da Câmara Municipal, o vereador Israel Scupenaro, né? A vice-prefeita da cidade,
a Laís Helena e a vereadora Dalva, o vereador Kiko, a presidente Ludmila, presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, a secretária de Desenvolvimento Social e vocês que estão aí no plenário. Então, você tem presente aqui na mesa e no plenário o poder legislativo, na pessoa do seu presidente e das vereadoras e vereadores aqui presentes, e o poder executivo, na pessoa da vice-prefeita e de uma secretária e uma outra secretária representando a sociedade civil, a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, e vocês, cidadãos e cidadãs, que estão aqui representando a sociedade civil. Portanto, o poder local, o poder municipal, no caso, ele se expressa através do poder executivo, do poder legislativo e do poder popular. Vocês representam, vocês que não têm mandatos e que estão presentes nesse plenário, são um poder, aliás, são a fonte do poder. Numa democracia, a própria Constituição brasileira já afirma isso categoricamente no seu primeiro artigo, que é que diz: todo o poder emana do povo, e é em nome dele que esse poder exercido, seja através de representantes eleitos, ou seja, diretamente, conforme uma legislação que não existe ainda no Brasil, ou o que existe não foi ainda regulamentado suficientemente para que esse dispositivo da Constituição, que, por sinal, é o primeiro artigo, se concretize, se efetive, tenha eficácia, que é a fonte do poder, que é o povo. Isso não é um discurso vazio, isso não é uma retórica, isso é a essência da democracia, particularmente no Brasil, que começa, né, na introdução já da sua Carta Maior, com esse dispositivo constitucional. Todo poder emana do povo, e é em nome dele que esse poder é exercido, seja diretamente por pessoas eleitas, né, democraticamente, seja através de representantes, ou seja diretamente, através de mecanismos de democracia direta e democracia participativa. E aqui eu recorro a um outro artigo da Constituição de 88, o artigo 14, que ele prevê 3 mecanismos de democracia direta, que é projeto de lei de iniciativa popular, que é referendo e plebiscito. São 3 mecanismos que, se fossem executados, se fossem implementados plenamente, nós estaríamos com os poderes, né, do Estado na esfera municipal, local, que é o nosso caso aqui, plenamente composto plenamente pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, aqui representado pela vice-prefeita e por secretárias do Poder Municipal, e vocês, e os vereadores também aqui presentes, e vocês representando a sociedade civil. Vocês são mais importantes de quem está aqui na mesa com mandatos, inclusive eu, porque o nosso mandato... O nosso mandato é um mandato delegado, não é um mandato que tenha origem em quem detém o mandato. A origem do mandato, né, está no cidadão, na cidadã, no eleitor, na eleitora, que delega o poder de representação, seja no legislativo, seja no executivo, alguém de sua confiança. Porém, isso não significa que os cidadãos e cidadãs, eleitores e eleitoras, abram mão das suas prerrogativas como fonte do poder, como a origem do poder, que é o cidadão, é a cidadã, é o soberano. Soberano é o povo. Numa verdadeira democracia, o soberano não é quem detém o cargo maior do país, nem também os que detêm o poder em outras esferas de poder menor,
porque a essência, numa democracia, a fonte do poder é a essência do poder e, como tal, não se exercitando diretamente a democracia, de forma efetiva, direta, através, pelo menos, desses 3 mecanismos, que é o plebiscito, o referendo e o projeto de lei de iniciativa popular, não se pode dizer que temos uma plena democracia, uma democracia plena. Tanto é verdade que, veja bem, na composição dessa Câmara Municipal aqui de Valinhos, que tem 17 vereadores e vereadoras, numa cidade, quantos habitantes tem Valinhos? 120 habitantes. 17 vereadores e vereadoras. Dos 17, apenas 2 mulheres. Então, dá para ver como a distribuição do poder na cidade de Valinhos, e não é diferente nas outras cidades brasileiras, nem no Brasil como nação, nem também nas outras nações, inclusive do nosso continente, o continente latino-americano, embora, como uma secretária levantou aqui, a situação em alguns países vizinhos nossos, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, tem uma situação muito superior à nossa, do ponto de vista da presença da mulher nos espaços de poder institucional. Eu estou falando do espaço nas instituições políticas, e no caso aqui, nas esferas de poder do Estado, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder popular, que são os cidadãos e os soberanos que expressam a realidade numa democracia do que existe, de fato, numa nação soberana, independente e democrática, no caso, a nação brasileira. Portanto, há um déficit enorme, do ponto de vista democrático, essa desigualdade da presença da mulher nos espaços de poder. E aqui o tema que me foi conferido é exatamente caminhos, desafios da presença da mulher na política. E eu não falo aqui apenas da política institucional, seja em partidos, seja em mandatos, né, seja exercendo cargos, mas onde tiver o poder de decisão, aí está o poder. E, lamentavelmente, onde está o poder, tem menos mulher do que em espaços onde não tem poder. Então, existe um déficit na democracia brasileira, que enquanto não se resolver esse problema, esse déficit, esse gap que existe, esse fosso que existe, da representação da sociedade, né, nos espaços de poder, de modo a que mais da metade da sociedade brasileira está excluída dos espaços de poder e, portanto, está excluída do direito fundamental ao poder, né, para poder se configurar a uma verdadeira democracia. Alguém começou a sua fala aqui na mesa dizendo que as pessoas estão, né, agastadas, né, enfastiadas, né, desinteressadas, né, não querem mais discutir porque não acreditam mais, as coisas não acontecem. Imagina se não se discutissem essas questões. Imagina se não houvesse pessoas interessadas nesse debate, nessa reflexão, porque são as ideias, é a reflexão sobre valores, sobre aspectos importantes da vida que forma as pessoas. E pessoas não formadas, não só na formação da instrução formal, mas a formação política. Nós temos que não só nos formarmos, né, nos conhecimentos, na formação, né, na formação formal, digamos assim, na educação formal, na aprendizagem profissional, né, na conquista do saber das várias áreas do conhecimento humano. Isso é uma forma de capacitação e de formação. Mas se ela não vem acompanhada
da formação política, que é a formação para o poder, seja no sentido de disputar o poder, de conquistar o poder e de exercer o poder, nós não somos cidadãos e cidadãs plenos também. Então, por conta dos malefícios, né, por conta dos desvios, por conta da crise ética que existe na política hoje no mundo, e não só no Brasil, mas em especial na atual conjuntura, esse quadro dantesco que estamos vivendo no país, que é uma crise multifacetada, é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise política, é uma crise ética, e eu acrescentaria, é uma crise de esperança. As pessoas estão desalentadas, desacreditadas, estão, portanto, né, indispostas com qualquer iniciativa que possa sugerir a necessidade de nos envolvermos nesse debate e de exercitarmos o nosso poder, por ter ideias, debater ideias, defender ideias, assumir posições. Isso é política, isso é fazer política. Portanto, a política, ela não é devidamente compreendida se a gente simplesmente imagina que só se está presente na política, que é uma parte do tema que foi proposto aqui à nossa reflexão, se estivéssemos filiados a um partido, ou se tivéssemos disputado eleições e ganho eleições, ou se estivéssemos disputando mandatos. Isso é uma expressão da política no sentido mais institucional, mais formal, mais anterior à política concebida nesses termos. Todo espaço que nós ocupamos, existem, né, decisões a serem tomadas, né, na família, no trabalho, na igreja, na comunidade onde nós vivemos. Enfim, em todos os ambientes em que nós ocupamos ou marcamos a nossa presença, há um aspecto das relações entre quem ocupa esse espaço que lida com a questão do poder. Só que o poder nem sempre está dividido de forma democrática, de forma igualitária, de forma equilibrada. E aqui eu começaria até pelo poder no ambiente da família. O chefe de família e a chefe da família não é só aquele que mantém economicamente a família, né? É quem tem, de uma certa forma, uma responsabilidade por aquele grupo social que é a família, e que há uma transa de poder entre os membros desse grupo social, que é o chefe da família, a dona de casa, ou a chefe da família. Em muitos casos, ela é tão mais chefe do que ele, porque muitas vezes, não só ela trabalha também, trabalha dentro de casa, ela contribui para a manutenção da família. E a educação sobre a qual ela é responsável, não só ela, mas também o homem. Então, a desigualdade na distribuição do poder já começa no ambiente doméstico. É o homem que manda, decide, bate o martelo, e a mulher e os filhos devem obedecer. Isso é frequente no ambiente familiar, e é por isso que existe tanta violação aos direitos das mulheres no ambiente familiar, no ambiente doméstico, inclusive com a tragédia da violência contra a mulher, que hoje existe no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil, é uma consequência da não divisão do poder, que se exercita, seja na condição de pai, ou de mãe, ou de filho, ou de empregado, ou de secretário, ou empregado daquele grupo familiar. Portanto, já
devemos refletir onde é que está o poder, como esse poder está dividido, né? E qual é o papel da mulher nesse espaço onde se decidem as coisas e as questões que dizem respeito ao grupo social, no caso a família. Então começa, né, a exclusão da mulher no espaço de poder, e todo o poder diz respeito à política, e à política doméstica, à política familiar. E se a gente transborda essa reflexão por um ambiente de trabalho, veja bem, no ambiente de trabalho, a desigualdade vai desde da política salarial. Funções iguais de homens e mulheres, em geral, a mulher tem um salário inferior. Os cargos de mando, de gerência, de direção nas empresas, predominantemente é preenchido por homens. Nem sempre é o mais competente, nem sempre é o mais criativo, nem sempre é o mais responsável, nem sempre é o que tem maior expressão de liderança. Mas, no entanto, a sociedade já estabeleceu, né, que ao homem os cargos de comando, os cargos de poder, os cargos de direção é do homem. E quando colocar numa escala muito menor, uma ou outra mulher numa condição muito inferior, e isso se mantém como se fosse uma coisa normal. E não é normal. Não é normal. Então, e aí se a gente extrapola essa reflexão, por exemplo, para os espaços de poder político, no caso, partidos políticos. São poucos os partidos que têm na presidência nacional e na presidência estadual e na presidência municipal mulheres. A imensa maioria não são mulheres que dirigem os partidos políticos, nem nenhuma das esferas da organização partidária. Então, isso mostra que nós temos uma deficiência fundamental, essencial, substantiva, na organização política do nosso país, exatamente pela exclusão da mulher nos espaços de poder. E isso se deve não só aos homens, não vamos também culpabilizar os homens, como se eles é que não nos deixassem ocupar esses espaços de poder. Claro que quem decide, né, quem deve ser o presidente da República, ou o governador do Estado, ou o prefeito da cidade, não só são os homens, mas também nós mulheres, que somos mais da metade dos eleitores, certamente decidimos mais do que os homens a favor dos homens. A favor dos homens, não é verdade? Porque no dia em que nós, que somos mais da metade dos eleitores, resolvêssemos nos juntar e dizer, não, nós só vamos votar em mulher, nós elegeríamos da vereadora a presidente da República, mas a gente não tem consciência dessa nossa força. Nós temos essa força, é um potencial, mas nós não exercitamos esse potencial. Por conta do quê? Da cultura dominante da sociedade, que é uma cultura machista, é uma cultura patriarcal, é uma cultura autoritária, centralizadora de poder. Isso em todos os âmbitos da vida da sociedade. Essa cultura, ela, de forma até inconsciente ou subliminar, ela domina essa cultura masculina, machista, patriarcal, né, sobre homens e mulheres, com uma força enorme, sem nem sequer se dar conta que está ocorrendo isso. Porque a própria mulher, ela reproduz atitudes, comportamentos e valores machistas. E o pior é que a mulher, ela tem um papel de educadora, como mãe, como esposa, como cidadã, como trabalhadora, né? Como educadora em todos os sentidos do termo. Então, a formação de homens e mulheres, portanto, a educação de meninas e meninos, passa pelas mãos de nós, mulheres. Nós não só parimos homens e mulheres, mas nós também formamos homens e mulheres sob a influência inconsciente, subliminar, dessa cultura machista, que ela se exercita com muita força
contra nós, mulheres. Portanto, é necessário também refletir que se há uma dominação masculina, machista, tão poderosa, né, é que nós, mulheres, falhamos. Falhamos no nosso papel social. E o nosso papel social é de nos colocarmos em nível de igualdade com homens e mulheres. Nós não somos inferiores a ninguém, nós somos diferentes, mas nós não somos inferiores aos homens. E, no entanto, nós, inconscientemente, subliminarmente, nós nos vemos como pessoas inferiores, despreparadas, incompetentes para exercer o poder. E tanto é que desde uma associação do bairro, ou um sindicato da nossa categoria profissional, né, ou um conselho municipal, ou um mandato de vereador ou vereadora, um mandato de deputado estadual, federal, prefeito, governador, a gente não vota prioritariamente em mulher. E não é que não existam mulheres preparadas, competentes, lideranças, né, muitas vezes, num nível de superioridade a muitos homens, e, no entanto, a escolha não recai sobre a mulher por ela ser mulher. E, no entanto, a escolha recai sobre o homem por ele ser homem, e não por ele ser competente, e não por ele ser o mais preparado, e não por ser os que já demonstrou que tem capacidade. Portanto, existe, e é esse o papel da cultura, que é a ideologia. Ela vai permeando a nossa consciência, ou o nosso subconsciente, ou a nossa visão e nos deixa, né, sem a capacidade de perceber a realidade e de reagir a essa realidade de forma, né, racional. Então, quando nós temos uma desigualdade tão grande de representação política, se deve, em grande medida, a essa cultura machista, patriarcal, dominadora, e que ela vem desde as nossas origens da civilização brasileira, e ela se reproduz de forma, né, automática, sem que sequer a gente se dê conta, ou a gente rompe com essa determinação cultural, social, histórica, ou não há possibilidade de superarmos os desafios enormes para se estabelecer os direitos das mulheres. Porque a questão da mulher estar ausente do poder não é só porque ela não se exercita como liderança política, exercendo o poder. É que os seus direitos estão sendo relegados. Se a maioria é homem, por exemplo, quanto se luta pelas cotas, a cota de mulheres nas chapas de candidaturas dos partidos. Conquistamos 30%, mas até poucos anos atrás não tinha sanção. Se o partido tivesse ou não tivesse, né, 30% de vagas para as mulheres, o partido não sofria nenhuma sanção. Isso foi corrigido há alguns anos atrás, e hoje, se o partido não cumprir essa sanção, essa determinação legal, ele é sancionado de não ter essa chapa registrada. Não ter essa chapa registrada. Mas outra coisa, 30% já é assumir a desigualdade, porque teria que ser no mínimo 50%, digamos assim. Mas se a gente se satisfaz com 30%, e não é 30 vagas, são 30 lugares na chapa, e o partido que é dirigido predominantemente por homens, evidente, não tem interesse nenhum em colaborar para que as candidaturas femininas, né, tenham, pelo menos, chances iguais à dos homens, do ponto de vista da formação política que o partido teria que dar, do financiamento de campanha, né, da presença dela no espaço público, né? E aqui a gente ganhou também, numa reforma, mini reforma eleitoral, foi obrigar o partido a destinar 10% do tempo, do horário partidário, não do horário eleitoral, mas do tempo do horário que o partido tem anualmente, 10
tem o tempo, o horário de programa partidário para apresentar suas ideias, expor sua visão da realidade. E tem um dispositivo legal, de uma mini reforma eleitoral que fizemos alguns anos atrás, essa lei era até minha, e que nós queríamos 30% do tempo de televisão e do rádio. Nós conseguimos só 10%, mas é melhor não ter alguma coisa do que não ter nada. E também que é obrigando a que os partidos destinem 5% do fundo partidário, que é o recurso que os partidos recebem anualmente, e não são poucos, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, sobretudo partidos maiores, que 5% desses recursos deveriam ou devem, porque é lei, ser destinado ao órgão de representação das mulheres em seus respectivos partidos. Esse recurso seria para desenvolver atividades de educação política, de formação política, de uma agenda feminista, de um determinado partido, numa militância política e na formação política dessas mulheres desse partido. Houve algumas conquistas legais. A conquista dos 3% de mulheres na chapa, embora, como as mulheres não são estimuladas e não têm oportunidade de se formar politicamente, se capacitar politicamente, porque ela tem uma tripla, se não quarta jornada, enquanto o homem só tem uma jornada, por mais pesada que ela seja, é uma só. A mulher tem 3, 4 jornadas de trabalho. Que tempo ela tem, por exemplo, para se capacitar politicamente, para se formar culturalmente, para se desenvolver em todos os aspectos da vida? Ela tem muito menos oportunidade que os homens. Portanto, ela se sente inferiorizada. E os partidos não procuram corrigir essa distorção que existe na formação, na capacitação e na liderança política feminina nesses partidos, quando existe um recurso para isso, que é os 5% do fundo partidário. E quando se tem, por lei, obrigação de colocar 30% de mulheres nas vagas que cabem a um determinado partido, vão lá laranjas. Põe a mulher porque tem que cumprir a lei. Mas são mulheres em que não se investe na sua formação política, não se dá condições objetivas de recursos, de meios, para ela disputar em igualdade de condições com o próprio colega de partido, companheiro de partido. Ela não se formou ao longo da sua vida para ocupar o espaço público. A mulher no Brasil, em sociedade como a nossa, ela é invisível. Só há muito pouco tempo é que ela vem ocupando espaços públicos, mas a mulher é invisível, porque ela é educada desde que nasce para o trabalho privado, ou seja, para o espaço privado, é o espaço da mulher. Tem uma concepção equivocada, mas dada como normal, de que a mulher ela tem que nascer e existir para o lar. Né? Não é verdade isso. A mulher como o homem existem, nasceram, se desenvolvem e existem para ser felizes, para se realizarem plenamente, para exercer todas as funções que uma sociedade oferece a homens e mulheres que compõem essa sociedade. Então, essa história de que nós nascemos para o privado e os homens é que nasceram para o público, e aí o menino, quando chega da escola, ele vai para a rua para jogar bola, disputar com um coleguinha e, portanto, exercitar-se na relação com os outros meninos, a menina fica dentro de casa, varrendo a casa, lavando a louça, ajudando a mãe com o irmãozinho mais novo. Por que também o menino não pode fazer essas questões? É o preconceito machista de que menino não pode fazer trabalho doméstico. Por isso que os homens casam e viram, né, aquele a quem a mulher tem que servir de manhã até a noite, e só falta levar a cueca dele para ele tomar o banho e vir trocar a cueca, mas quando ele vai para o banho, ele pede o sabonete, ele pede a cueca, ele pede
a toalha. Isso tem que acabar. E só vai acabar, não é o homem que vai acabar com isso. Porque ao homem não interessa acabar com isso. Só vai acabar no dia em que as mulheres se assumirem como sujeito de direitos, igual aos homens, com igual direitos. E numa convivência, não é uma convivência contra o homem contra a mulher, não é disso que se trata, mas é de uma convivência solidária. O reconhecimento que somos iguais, aliás, somos diferentes, embora iguais em dignidade, iguais em direitos, iguais em importância para a sociedade. E isso é uma responsabilidade nossa, de nós mulheres. Porque uma mulher, um homem, uma mulher a mais na política ou nos espaços de poder, é um homem a menos nos espaços de poder. E eles não querem isso. E a maioria são homens. Como é que eles vão querer aprovar uma cota de 50%? Não vão. E não deveriam ser 50 vagas de candidatas. Teria que ser pelo menos 30 vagas de fato, de cargo, de mandatos. Se o partido conquista 10 mandatos de vereador, de seja o que for, metade teria que ser da mulher, metade teria que ser do homem. Mas isso, para aprovar isso, seja no Congresso Nacional, e é lá que se decidem essas questões, nós só temos menos de 10% de mulheres da Câmara. E quando a gente vai disputar e reivindicar essas mudanças, encontra uma barreira enorme, porque uma mulher a mais na Câmara Municipal de Valinhos é um homem a menos da Câmara Municipal de Valinhos. Portanto, é uma disputa de poder e camuflada, como se fosse uma coisa normal, e não é normal. E tem um outro viés. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo, Teresita, eu tenho? Que eu não quero extrapolar para não cansar vocês, eu quero um tempo ainda para a gente dialogar, tá certo? Mas a gente precisa dialogar um pouco. Então, veja, a Michelle Bachelet, presidente 2 vezes do Chile, ela acabou o 2º mandato dela no Chile, ela já tinha sido antes. Seu pai foi assassinado pela ditadura do Pinochet, e ela e a mãe dela foram torturadas e vítimas da ditadura também do Pinochet, e ela se elegeu depois, né, que o Allende foi assassinado, e os chilenos derrubaram a ditadura no Chile. Ela, numa dada eleição, ela se elegeu presidente do Chile. Se elegeu uma vez, metade dos ministérios de mulheres, metade homens. O 2º mandato, a mesma coisa. E o que é mais importante é que ela dizia o seguinte: quando a mulher entra na política, eu me lembrei dela para passar para vocês essa pérola que ela, em um dado momento, nos deu, em que ela diz o seguinte, esse pensamento iluminado, inspirador. Ela dizia assim: quando a mulher entra na política, a política muda a mulher. Né? Quando mais mulheres, não uma mulher, mas mais mulheres entram na política, ela muda a política. Dá para captar isso aqui? Ela faz diferença. Tá. Então, a presença da mulher, mesmo minoritária, se ela não reproduz o modelo machista, masculino, de fazer política, ela muda a cultura política. Né? E ela se muda, ela mesma, ela se muda. Porque na vida privada nossa, a gente resolve os problemas de casa, do marido, ou da família, ou do filho, ou no trabalho, resolve o trabalho que ela deve fazer, as obrigações todas, na vida social, na vida, enfim. Mas isso é insuficiente para realizar a mulher, como também para realizar o homem. Mas como nós estamos refletindo sobre a mulher na política, a mulher no espaço público, a mulher, né, como sujeito político, né, é importante a gente perceber que se nós tivermos, né, uma realização plena no amor, no casamento, na família que nós constituímos, no trabalho que nós escolhemos, na profissão para a qual nós nos formamos, financeiramente estamos
resolvida, porque não precisa muito dinheiro, porque muito dinheiro dá trabalho, não precisa tanto dinheiro, não sei como gente rouba tanto, o que é que faz com tanto dinheiro, porque nem dá, a vida toda não dá para usar essa dinheirama que eles tiram do povo. Então, eu estou radicalizando esse raciocínio para dizer que a vida pessoal, a vida individual, o sujeito como pessoa, ela precisa de uma dimensão que a complete, que a complemente. E esse complemento, e essa realização maior, esse exercício pleno de cidadania, supõe o seu exercício como sujeito político. E ser sujeito político não é só ser filiado a partido, não é só ser candidato a alguma coisa, não é só ter um mandato para exercitar. Essa é uma forma de exercer política. Mas quando a gente luta pelos nossos dinheiros, dos nossos direitos, como trabalhadora, ou como moradora de um bairro, ou numa associação de moradores, a luta por políticas públicas para atender às necessidades das crianças na rede pública de creche, ou a rede de saúde, o transporte de qualidade, essas lutas também são lutas políticas, e também são um exercício de poder, e também são a realização humana numa dimensão coletiva da vida do ser humano, porque individualmente a gente não é plenamente feliz, porque nós somos seres sociais, nós somos sujeitos políticos, e a presença nossa nesses espaços, eles determinam, em alguma medida, essa realidade, esse espaço. Isso é uma verdade que a gente tem que incorporar e que nem sempre a gente se dá conta disso. E está no cerne dessa afirmação da Bachelet, quando ela diz, quando uma mulher entra na política, a política muda a mulher, e ela diz, quando muitas mulheres entram na política, as mulheres mudam a política, é disso que se trata. Quer dizer, a gente não basta só ser mulher e estar na política. A Muna Zen, que trabalha comigo há quase 40 anos, foi minha aluna e militou comigo no movimento sindical, na militância partidária, nos mandatos todos. Ela tem uma expressão muito, muito interessante, que ela diz assim, tem mulher com cabeça de homem. Então, a gente tem, na Câmara dos Deputados, uma bancada de 54 mulheres. Olha, a grande parte daquelas 54 mulheres tem cabeça de homem. Porque são mulher do prefeito não sei aonde, que já roubou não sei o quê, né? É filha de um cacique político, por isso que ela está lá, ou ela teve o padrinho que a levou para lá, portanto, com o rabo preso a certos homens, ela não é plenamente ela, como mulher, exercitando aquele mandato, e, portanto, não se pode chamar isso que essa mulher está mudando a política. Ela nem sequer é a política que está mudando, porque está fazendo que ela não exerça o poder de forma feminina, de forma, sabe, própria, de forma como a mulher faz as coisas. Portanto, não basta só conquistar o poder, não basta só disputar o poder. Nós temos que disputar o poder, querer o poder, que é outro viés, outra deformação da nossa educação machista, é que o poder é coisa ruim. Deixa o poder com o homem, que o poder é coisa ruim, nojenta, oportunista, carreirista, de corrupto. Não. O poder por si só não corrompe, se você não tem o pendor de se deixar corromper. Então é preciso querer o poder. O poder é necessário. Sem o poder você não muda nem tua vida dentro de casa. Para compartilhar com o companheiro, o marido, o namorado, sei o quê, junto com os filhos, o poder na família, no grupo social. Enfim, então no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Na comunidade onde você vive, no sindicato ao qual você participa, do partido político onde você é. Portanto, é preciso ter apelo pelo poder. Mas não o poder para você mesma, para se beneficiar dele, mas o poder como condição para você mudar a realidade. É preciso acreditar que o poder é necessário, que o poder é indispensável, e se prontificar e se preparar para disputar o poder de forma diferente.
e de forma justa, de forma solidária. E não basta conquistar o poder, é transformar a forma de exercer o poder. Transformar no sentido de deixar a tua marca enquanto mulher, enquanto sensibilidade, enquanto intuição, enquanto jeito de ser. Porque a nossa diferença em relação ao homem é isso, é o nosso modo feminino de ser, é a nossa inteligência, é a nossa intuição, é a nossa sensibilidade, é a nossa esperteza também. Não vamos ser só boazinha, não. Nós temos que ser espertas, nós temos que disputar com competência, né? Nós temos que querer se liderar, nós temos que querer ser as melhores, para poder superar esse fosso enorme que existe na sociedade machista, entre homens e mulheres, do ponto de vista de deixá-la, de viabilizar que nós mulheres saiamos da invisibilidade, ocupemos os espaços públicos, não deixemos-nos absorver de forma tão total, tão absoluta, pelas tarefas privadas, porque isso não nos realiza, nos frustra, nos faz infeliz, e ninguém muda o mundo. E na política, nós temos que ter o sonho e a utopia, não para mudar Valinhos, é muito pouco. Eu estou na política não para mudar São Paulo só, é muito pouco. Eu estou na política e dando até onde eu estou de vida, na política, no Brasil, não para mudar o Brasil, eu quero mudar o mundo. É esse o sonho grande. É esse sonho grande que nos mantém jovens, apesar da idade. É isso que nos mantém felizes, animadas, e querendo que as coisas vão para frente, apesar de crise. Eu não quero mais falar de crise. Basta de tanto se falar de crise, que nos põe para baixo, nos deixa tristes, nos deixa desalentados. E o desânimo, o desalento, a desesperança são conservadores, nos coloca no individualismo, nos coloca no privado, no particular, no eu, no umbigo. E isso não leva a lugar nenhum. Então, romper com esse clima, com esse ambiente que nos sufoca, nos tira o ânimo, nos tira o alento e nos tira a vontade de lutar e de superar e de juntar com os outros. Hannah Arendt, aquela filósofa alemã, ela diz: a política é uma ação de sujeitos coletivos. É uma outra coisa importante para quem quer ocupar os espaços na política, ocupar os espaços públicos, disputar e exercer poder, é entender que isso só se faz de forma coletiva. Portanto, o poder, ele só se exercita de forma plena, ele só realiza plenamente as pessoas, e ele só muda a realidade se isso se exercitar de forma coletiva. Por isso, o papel dos partidos políticos. Então, eu vou ficar por aqui, porque eu acho que já extrapolei meu tempo, para poder dialogar com vocês, deixando vocês muito livres de se contraporem a essas minhas ideias. Até eu gostaria, para poder eu sair daqui com alguma coisa que eu preciso mudar. Obrigada. Microfone? Alô. É a intenção dessa Semana da Mulher que no fim dela seja construída uma carta de intenções. Então, eu acho que é um bom momento, né, para carta de intenções, em relação à mulher, às políticas da mulher, às questões da mulher, né, obviamente voltadas inicialmente para o município e quem sabe, futuramente, a gente consegue esticar para mais longe, né? Se a gente for um bom exemplo, quem sabe os outros nos copiam, né? Então, nesse sentido, seria muito bom que as pessoas que estão aqui presentes se manifestassem e colocassem um pouco sua opinião, os seus sonhos, né? os seus receios, né? Os seus encantos e os seus desencantos. Vamos abrir as inscrições? A Verônica, tá aberta, né? A Verônica está com o microfone aqui. Eu queria sugerir que a gente não ficasse apenas para a mesa e a mesa devolvendo, que a gente pudesse abrir inscrições para um certo número e a gente reage depois, para poder o tempo render e mais gente ter a oportunidade de se manifestar livremente, sem nenhuma preocupação,
para que a gente possa, de fato, trocar nessa reflexão que nós começamos aqui. Então, acho que a mesa lá, o chefe de cerimônia poderia abrir aí as inscrições. A Verônica está com o microfone ali, se quiser alguém se manifestar. Agora tem que ser no microfone, senão eu não escuto. A pessoa que quer vir, por favor, venha, se aproxima aí no microfone, ou o microfone vai até a pessoa se identifique quem é, o que faz, enfim, e qual é o seu interesse próprio, específico, enfim, e faz as suas observações. Não precisa ser pergunta, pode ser observações a respeito daquilo que a gente colocou aqui. Luísa, quer? Não? Olha, Miriam Macedo. Não, tudo bem, pelo amor de Deus. Desculpa. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, as autoridades, as companheiras e companheiros, a dona Teresita, a nossa deputada federal Luísa Erundina. Eu sou da Rede Feminista de Mulheres e eu tenho uma história em particular aqui com Valinhos. Eu, quando era membro do Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo, como representante da sociedade civil, eu tive o privilégio de vir aqui no primeiro momento de instalação do Conselho dessa cidade. E eu que vim pelo Conselho da Condição Feminina, aqui na criação do Conselho desse município. Eu quero dizer que nós estamos aqui para comemorar a data 8 de março. A gente comemora a data 8 de março sempre com reflexão. E nós trouxemos a deputada Luísa Erundina, que trouxe para nós o quadro nacional e internacional da situação da mulher no nosso planeta, na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Então, eu quero parabenizar o município de Valinhos e dizer da importância deste momento, porque nós abrimos o 8 de março de 2018 com um compromisso que nós, mulheres, historicamente tivemos, que é o de refletir para agir. Nós não vamos sair dessa chaga que atinge as mulheres brasileiras, que é o alto índice de violência contra as mulheres, a violência doméstica, a violência sexual, o abuso, né? Essa violência que atinge a mulher na rua, né? Coisa que nunca aconteceu nessa escala no nosso país. Essa violência do desemprego, deputada Luísa Erundina, que a senhora, que é uma grande defensora da mulher no parlamento brasileiro, que traz o sofrimento dentro do lar, porque nós, mulheres brasileiras, 38% somos provedoras do orçamento do lar. Hoje não é mais o homem, somos nós. Então, esta chaga da violência doméstica, esta chaga que é a morte materna, minhas colegas que trabalharam comigo no Conselho, há mais de tantos anos a gente discute combater a morte materna, que tem uma lei da Luísa Erundina, que diz que toda mulher gestante no território nacional deve ser vinculada a uma maternidade. Fiscalizem, esse é o compromisso do 8 de março. Uma mulher que é gestante, ela tem que sair do pré-natal vinculada a uma maternidade. Ela não pode perambular de 2 a 6 maternidades. Quando ela perambula, ela morre. E isso é evitável. Nós podemos evitar isso. Cabe a nós que estamos aqui hoje nessa reflexão com a nossa companheira Luísa Erundina, com a Teresita e outras mais que estão aqui. Por que morrer de parto? É o país que mais morre de parto da América Latina, somos nós. E outra, vergonha para nós, deputada Luísa Erundina, quanto a senhora luta
Por que só 10% de mulheres no parlamento? E 10% de mulheres no parlamento, que estão, uma boa parte dessas mulheres ocupam o espaço do homem, porque é filha do presidente do partido, ou é irmã do deputado que não pôde se eleger por causa da corrupção, por causa da ficha limpa, e ela está lá ocupando espaço até o irmão, ou o marido, ou não sei quem, voltar. Então, temos o que comemorar. 80 e tantos anos do voto feminino. Temos que comemorar as instâncias, os conselhos, os instrumentos de mulheres que nós criamos no decorrer desde 80 para cá, desde a redemocratização. Mas tomem muito cuidado. Muitos espaços de mulher hoje estão ocupados para interesse da igreja, ou interesse do partido X ou Y, e passa longe aquilo que a deputada Erundina falou, que é a defesa da emancipação da mulher. Então, temos com o que comemorar. Obrigada por essa palestra, deputada Erundina. Obrigada a todas as companheiras e companheiros que estão aqui. E eu quero um viva, e eu quero que todas possam se levantem e se cumprimentem, para que a gente possa dizer, valeu a pena e essa luta vai continuar. Muito obrigada a todas e todos aqui. Mais alguém? Lá atrás. Eu não sei se o comitê que tínhamos em Valinhos, nós tínhamos um comitê de morte materno-infantil, estava vinculado à Secretaria, à Secretaria de Sanitária, alguma coisa assim, não estava? Será que ele está ainda funcionando? Tá existente, sim, Teresita. Existindo, tá? Você pode ficar em pé para a gente te ver? Eu acho importante. Sou pequenininha. Porque essa partida, porque esse comitê analisava cada mês, cada 2 meses, as causas da morte. E depois era feito um relatório encaminhado para os organismos a nível da saúde do Estado, né? Então, acho que esse comitê, faz tempo que eu não estou sabendo, né? Mas se está, é bom que realmente nos mande dados, nos mande informações, né? De como se encontra a mortalidade materno-infantil no município. O comitê de morte materna está ativo, eu não tenho mais informações, mas com certeza a Cláudia, que é diretora da Vigilância Epidemiológica, pode passar mais informações para as mulheres aqui, homens que também queiram saber mais, né, que a Teresita está levantando. Eu sou psicóloga social, trabalhadora do SUS, também estou no Facebook, trabalhando online. É um prazer grande estar aqui com você, corintiana. Pelo menos a última vez que a senhora esteve aqui, falando sobre reforma política, a senhora era corintiana, não sei se ainda é. Mas lógico, desde que eu nasci. Deputada, a senhora comentou que muitas vezes nós mulheres pensamos como homens. E eu gostaria, se a senhora puder fazer uma autorreflexão, como que foi para a senhora, né, que foi criada no Brasil e todas as características da nossa cultura machista, patriarcal, como que a senhora se efetivou e se constrói como uma liderança feminina, que pensa como mulher. Obrigada. Obrigada a você. Vamos continuar ouvindo mais, depois eu respondo, ok? Pode ser assim? Quem mais quer falar? Carlos. Ele pensa como mulher e acha que Bendito mulher, né? fruto entre as mulheres. Mas a senhora foi muito feliz aí quando disse a respeito desse assunto, da cabeça de mulher, da cabeça de homem numa mulher. E, infelizmente, não está aqui quem precisava ouvir, creio eu. Eu tenho brigado e tenho falado e tenho insistido dentro do movimento escoteiro
onde já há 20 anos trabalho, para as mulheres tomar os seus lugares. E às vezes eu deparo com mães que dizem assim, eu faço porque é meu filho único e eu faço. E está transformando ele num machista, deputada. É isso que é. Então eu tenho a grata satisfação de ter 2 filhos, e a minha esposa transformou eles em homens. Porque o meu filho mais velho, a única coisa que ele não faz para o meu neto de 4 meses é dar mamar. O resto ele faz tudo. E aí é a obrigação da mãe, é a obrigação da mulher ensinar o serviço doméstico, porque senão o jovem fica muito na defensiva. Isso é serviço de mulher. Até para capinar quintal eu escutei falar que é serviço de mulher. Então, nesse ponto, eu fico muito engrandecido, porque precisamos trabalhar, não sei aonde, né? Os jovens, que elas precisam ter o lugar delas, e que os meninos podem fazer a mesma coisa que elas. Obrigado. Obrigada. Bom, eu quero cumprimentar a nobre deputada, né, pela brilhante palestra e pelas reflexões a que somos levados, né? E a deputada disse que gostaria de uma coisa assim que levasse a um desafio. Nós temos, e é fácil para as mulheres, pensar com a cabeça de homem. Mas a minha pergunta, e vai bem direto aí para a deputada, que tem uma experiência muito grande, como nós, mulheres, unidas e juntos, poderíamos fazer com que os homens comecem a pensar com a cabeça de mulher? Então, esse é o desafio. Começa o quê? Como que os homens vão pensar com cabeça de mulher? Mais alguém? Inversa da moeda. Mais alguém? Lá no fundinho. Somente para agradecer e dizer à deputada Erundina da minha admiração por ela, e lembrar que ela não venceu na sua luta somente o preconceito de ser mulher, porque é muito difícil. Ela venceu também o preconceito de ser nordestina, num país onde isso é visto com maus olhos, e dizer o quanto ela também me influenciou, como ela disse na palestra dela, a lutar em todas as esferas, tanto na minha casa, quanto no meu trabalho, quanto na vida comunitária, a aprender a lutar pelos meus direitos. Então, esse exemplo que eu tenho tentado passar para as minhas filhas, né, para os meus vizinhos e aonde eu estou, então, é somente para agradecer e dizer que é uma semente que a gente vai levando adiante. E pensar também que, como ela também falou, a questão da nossa cidadania, que nós possamos exercer mais essa cidadania, não só enquanto mulher, mas enquanto cidadão, né? Por exemplo, o que uma vez pensando aqui, quantas vezes nós reclamamos muito do nosso país, nós reclamamos muito dos nossos vereadores, dos nossos deputados, dos nossos parlamentares, de um modo geral, mas quantas vezes nós viemos aqui à Câmara para saber o que se passa, o que estão discutindo. Então, a mulher deve estar atenta a essa situação também, de que, como cidadão, nós precisamos participar mais para saber dos destinos do nosso país e para poder estar ali vendo o que está se passando e também poder decidir na hora do voto a quem nós estamos dando o nosso voto, né? Então, alguém já disse o que um filósofo antigo tinha dito, que um cidadão um homem, uma mulher que não exerce a sua cidadania, ele não é um cidadão pacato, ele é um cidadão inútil. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente devia pensar, como mulher e como cidadã, de participar mais, tanto na nossa vizinhança, na nossa comunidade, como na nossa cidade, como no nosso país. Então, agradecer a
a deputada, que tem sido, nesse sentido, para mim, uma grande inspiração de uma mulher lutadora e uma cidadã. Obrigada. Luísa, eu gostaria de pedir para você, estou aqui do teu lado, pedir para você que você comentasse um pouco uma lei que você criou referente ao Fundo Nacional que pode auxiliar a criação de casas-abrigo. Eu acho que isso é muito importante, já que o município está sentindo essa necessidade, e seria muito importante, porque não temos nenhuma política nesse sentido, que você nos orientasse, talvez, como fazer, como proceder, que caminho seguir. Mais alguém vai se pronunciar? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula, sou da Secretaria de Assistência Social. Em primeiro lugar, deputada, muito obrigada pelas palavras. E um dos assuntos que eu acho que mais chama a atenção é a triste realidade das mulheres que se candidatam realmente como laranjas. E isso me leva a pensar um pouquinho na cultura que nós temos, mulheres, de desacreditar nas mulheres, né? Seja em qualquer função. Eu, recentemente, estive para estacionar o carro com um valet e eu presenciei uma mulher dizendo para outra mulher, mas você é um valet mulher, eu quero um homem para estacionar meu carro. Então, assim, essa cultura que nós temos contra nós mesmas nos faz não nos empoderarmos mais. E aí o desafio é como é que a gente trabalha com a gente mesmo para se fortalecer e conseguir galgar o espaço que a gente fala tanto no discurso que a gente quer, mas na nossa prática a gente não consegue executar. Boa tarde a todos, o meu nome é Raquel Pardo, eu estou presidente da Ordem dos Advogados de Valinhos e é uma honra nós termos aqui hoje a deputada nos presenteando com a presença, Laís, nossa vice-prefeita, outras autoridades, a Dalva, uma tarde cheia de autoridades, cheia de mulheres com poderes nessa casa, isso deixa a gente muito feliz, né? Todas comprometidas. E a minha colega pegou o caminho que eu gostaria de falar, realmente. Eu acho que a maior dificuldade que eu enfrento não são os homens, são as mulheres. As mulheres têm os salários mais baixos que os homens nas mesmas categorias. Por quê? Por desvalorização de quem? Nunca vi desvalorização do homem, desvalorização das mulheres. Nós não conseguimos nos unir de um modo efetivo e profissional. É quase que natural essa rejeição que existe entre nós. Então, a minha pergunta é, como quebrar isso? Como é que a gente consegue fazer com que essa rivalidade feminina acabe? E aí a gente consiga se unir para um bem maior entre nós. Mais 2 inscrições, para não ficar muito alongado. Boa tarde, meu nome é Maria Cristina, eu sou economista aposentada. Eu quero agradecer a sua fala, falar também da sua admiração que eu tenho por sua trajetória e agradecer principalmente aquele dia que, lideradas por você, as deputadas federais ocuparam a mesa da Câmara. Naquele espaço que é tão machista, misógino, e lembrar, assim, a gente tem que falar sobre isso. A gente não pode fazer de conta que há menos de 2 anos a gente tinha uma mulher na presidência desse país. E, independente de admirações ou partidarismos, ela não tinha absolutamente nada contra ela. Ela foi retirada dali por um golpe. E o seu governo, que tinha uma participação enorme de mulheres, onde foi dado um espaço nunca antes dado para mulheres em governos, ele foi substituído por um bando de homens velhos. Nada contra os idosos, mas velhos de cabeça, de coração. Cabeça cinzenta e coração cinzento. E parece que houve
uma complacência admirável de parte das mulheres, é isso que vocês estão falando. Porque eu me lembro muito bem, na abertura da Copa, o estádio do Maracanã xingando aquela mulher. E nas redes sociais, mulheres aplaudindo aquilo. Não é isso mesmo. Aqueles adesivos em bombas de gasolina. E pouco se falava daquilo. Quer dizer, ela foi retirada, além de não ter absolutamente nenhum crime cometido, ela foi um golpe misógino, machista, e contou com a complacência de uma boa parte das mulheres, que achava correto, né, aquele desrespeito todo. E o que a gente viu de lá para cá, né, políticas sociais sendo cortadas, a PEC da morte, que não garante mais, né, durante 20 anos não vai ter mais recursos públicos. Quer dizer, não adianta vir falar aqui de política, o que a gente pode fazer? Não vai ter recurso, não está tendo recurso, né? A reforma trabalhista, que as mulheres vão ser as mais prejudicadas. E a futura reforma da Previdência, porque eles não vão desistir enquanto não conseguir. E a gente não está falando sobre isso. Pouca gente sabe o que representa, o que vai representar a reforma trabalhista, o que vai representar a reforma da Previdência. Tá? Mas, assim, principalmente, eu queria agradecer por você ser quem você é. Obrigada. Mais alguém para finalizar? A última? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Então vamos lá. Encerrada. Encerrada. Bom, muito bem. Acho que a gente deveria começar a nossa conversa agora, né? Quando a gente viu o que está na compreensão, nas preocupações e na consciência de cada uma e de cada um que se manifestou aqui. Em geral é assim, eu sempre me frustro nas minhas apresentações, minhas exposições, minhas palestras, porque quando a gente chega na hora do debate, a parte mais importante, mais rica e mais necessária de ser debatida vem no debate, que vem da parte do plenário. Quer dizer, a gente deveria começar a conversar pelo plenário, né, para poder a gente reagir a partir das colocações que se fazem em um plenário. Mas, de qualquer forma, não vou ter condições de dar resposta, nem é o caso de dar resposta a todas as indagações que foram colocadas aqui, porque, no geral, foram mais observações que enriqueceram a posição da mesa, que trouxeram novos elementos para aprofundar aquilo que nós vimos aqui, mas tem algumas coisas que vale a pena a gente retomar na nossa intervenção aqui. Primeiro, essa parte final, que não houve espaço para isso, nem era o objetivo desse encontro, era mais focar na participação da mulher, ou na falta de participação da mulher, nos desafios que ela enfrenta para exercitar a sua cidadania política, os caminhos possíveis que devem se abrir no sentido de ampliar essa participação da mulher, a compreensão de que a ampliação da participação política da mulher é condição para o fortalecimento e a consolidação da democracia. Foi um pouco isso que a gente tentou, né, encaminhar como reflexão. É evidente que é necessário que uma tomada de posição desse grupo que está aqui, a respeito do seu papel político, que já está sendo exercitado. Nós temos vereadoras aqui, nós temos uma vice-prefeita, nós temos secretárias, quer dizer, como a presidente da OAB chamou a atenção, nós já temos mulheres empoderadas aqui nesse debate, né? Mas o que acrescentar a isso que já foi conquistado? Como ampliar a participação de mais mulheres nos diferentes níveis, né, da vida social nessa cidade de Valinhos. É isso que está colocado a partir desse momento, o que exige
que nós façamos o que não dá para fazer nesse momento, mas vocês podem se programar para isso, Teresita, que é uma análise de conjuntura, tendo como foco, né, as medidas do governo, esse governo ilegítimo, esse governo golpista que está aí, e cuja política é fora Temer mesmo, é fora Temer, né? E é essa política que vem causando danos, né, irreparáveis para o conjunto da população brasileira, para os trabalhadores e trabalhadoras, e, em particular, para as mulheres. Né? As reformas que estão sendo encaminhadas aí estão trazendo um impacto imediato ao cotidiano da vida das mulheres e dos brasileiros de um modo geral, que isso tem que ser tema de reflexão permanente, para que a gente também ajuste as nossas intervenções para fazer resistência a isso que está aí. Nós não temos força política hoje no Brasil, nem muito menos do lado das mulheres, para conseguir reverter esse quadro a curto prazo. O quadro partidário é esse caos. Né? São poucos os partidos que ainda preservam alguma identidade político-ideológica programática, ou que têm uma atuação consequente e, de fato, comprometida com quem os mandou para lá, ou quem sustenta e apoia esses partidos. Então, essa reflexão, ela precisa ser uma reflexão que se faça permanentemente, não só para se ter clareza na leitura da realidade, da conjuntura, mas também o que fazer frente a isso. Nós estamos numa fase de resistência. Aquele gesto extremo que eu assumi naquela noite, naquela madrugada, na época ainda do Eduardo Cunha, foi um gesto de desobediência civil, para dizer que nós não estávamos mais tolerando aquilo lá. Claro que eu tinha consciência que eu não ia conseguir mudar o quadro. Pelo menos naquela noite nós evitamos a votação daquela matéria que estava sendo votada. É pouco? É. Mas a política também é feita de símbolos e gestos. Certos gestos que a gente assume na vida pública, eles têm uma dimensão pedagógica. Eu me lembro que quando eu recusei a me manter na chapa do Haddad, quando o Maluf foi lá apoiar a candidatura dele, junto com o Lula e companhia, aquilo foi um gesto de desobediência civil, ou seja, foi um gesto extremo, foi um gesto simbólico, foi um gesto que chamou a atenção da sociedade por que eu estava agindo daquela forma. Há certas situações na vida da gente, sobretudo no mundo da política, na vida pública, que você é apelada a agir, tomar alguma atitude. E muitas vezes essa atitude tem que ser uma atitude extrema. E você paga caro por essa atitude. Eu tive um problema com o meu partido na época, por eu ter tomado uma decisão, eu tomava naquele momento, ou não tinha a força que teve, que era não aceitar, me manter numa chapa, que ia ter como aliado Paulo Maluf. Tanto é que ele está preso hoje. Não dá na política em que você realmente intervenha, determine as coisas, influencie de fato a realidade, se você não é coerente, se você não é consequente. E isso passa, muitas vezes, pela necessidade de você tomar certas posições, certas atitudes que são extremadas. Mas isso é necessário, sobretudo, numa conjuntura como essa que nós estamos vivendo, e que, como muito já se disse aqui, as perdas que estão se dando, o tempo de vida que vai paralisar a vida desse país, 20 anos, é uma geração. Sabe o que é congelar os investimentos nas políticas de desenvolvimento, nos investimentos para gerar emprego e renda, para desenvolver o país, para aumentar a produtividade desse país, para colocá-lo numa rota de desenvolvimento? 20 anos. O país vai virar de novo um país exportador de matéria-prima.
na monocultura que já foi há 60, 70 anos atrás. É isso que está no horizonte do nosso país. Por isso, nós não podemos nos dispensar, que nós somos mais da metade da sociedade brasileira, de fazer política. E fazer política mesmo. É uma exigência, é um imperativo histórico. Não podemos mais nos dar o luxo de deixar que os homens façam o que eles bem entenderem da política. Então, isso me dá muita esperança quando eu vejo o esforço de vocês numa cidade pequena, mas grande ao mesmo tempo, e que poderia viver numa zona de conforto, ninguém se preocupar com nada, porque é uma cidade que a gente tem informações, que é uma cidade que tem um nível de organização e tem um nível de qualidade de vida que a maioria das cidades desse estado não tem, mas isso não pode nos deixar numa zona de conforto, né? Porque o país está sendo vendido, está sendo entregue. O patrimônio do país está sendo terceirizado. Desde o pré-sal está terceirizado, está privatizado. As empresas que vão levar o petróleo daqui do Brasil não vão pagar imposto de renda, não vão pagar os tributos que o brasileiro paga. Então, é um absurdo o que está acontecendo. Portanto, ao invés dessa realidade que a gente é uma realidade nua e crua, e que a gente tem que ter muita clareza do que está acontecendo, não para nos colocar numa atitude de desespero, ou de desalento, ou de desesperança, ou sabe, nos deixar para baixo, muito pelo contrário. Daí o papel da política. Nós temos que nos juntarmos para fazer política. Política com pé grande. E política que nos tire do individualismo, do privado, do familiar, do pessoal, do eu comigo mesma. Isso não há, o mundo não suporta mais isso. A realidade brasileira não comporta mais isso. Por isso, nós temos que estar em movimento, numa ação coletiva, acreditando que é possível mudar a realidade, não a partir da minha ação individual. Eu tenho um caso para contar, uma senhora que morava lá na zona norte de São Paulo, e que um dia, conversando com ela, uma mulher do povo, mulher simples, uma dona de casa, e ela me contava a seguinte experiência dela, que ela frequentava a reunião da comunidade, da associação de bairro lá, da comunidade dela, e ela era criticada pelo marido, pelos filhos, pelos parentes, pelos vizinhos, porque ela saía de casa para ir para a reunião na comunidade, ou para ir para o gabinete do prefeito para ter uma audiência com uma comissão para tratar de um problema da comunidade. E ela disse que ela também se sentia, ela se cobrava, o quanto, de fato, ela estava errada ou certa de deixar os trabalhos de dentro, deixar a louça para lavar mais tarde, varrer a casa depois, enfim, fazer os trabalhos domésticos que ela costumava fazer. E ela se culpava. Será que eu não sou uma boa dona de casa, uma boa mãe de família, uma boa esposa, porque eu estou saindo de casa para fazer o trabalho na comunidade? Até que um dia ela se tomou consciência de que ela era muito mais útil ao marido dela, aos filhos dela, à família dela, ela trabalhando pela comunidade. Porque ele disse que a comunidade, resolvendo seus problemas, vai beneficiar também a minha família, meus parentes, meus vizinhos. Portanto, ela se emancipou no seu nível de consciência. E a gente também precisa fazer essa experiência, né? Muitas vezes, a gente tem que entender que o nosso problema não vai se resolver por si só, nem a partir de mim mesma, sozinha. Então, acreditar na força da luta, uma luta organizada, numa luta politizada, acreditando que é possível mudar. Isso não é uma questão, uma fantasia, não. Isso é real. As coisas mudam, a realidade muda. A história não anda para trás. A história vai sempre para frente. Mais rápido ou mais lentamente, dependendo do que a gente faça no presente. Mas não tenhamos absolutamente dúvida de que essa realidade não vai permanecer assim muito tempo. Porque as contradições que estão no seio da própria realidade, por si mesma, ela exerce uma energia interna e uma pressão de dentro que daqui a pouco desmorona e isso acaba. Eu vivi isso na época da ditadura militar.
Eu fui vítima da ditadura militar, como tantos outros, e muito menos do que muita gente foi. E a gente tinha uma sensação de impotência naquele tempo, né? Os militares, aqui a gente não poderia estar fazendo essa discussão aqui, porque se estivesse fazendo, tinha um olheiro aí atrás para depois me mostrar o que eu tinha falado, que era considerado subversivo. E eu saía lá fichada já. Quer dizer, quem viveu aquele período, que durou 21 anos, né, sabe o quanto a história é dinâmica, o quanto a realidade é dialética, o quanto as coisas não permanecem para sempre. Então, 21 anos de ditadura, a gente tinha a sensação de que aquilo não ia ter um fim. E, no entanto, ela estava apodrecendo por dentro, porque a realidade social, a realidade humana, a realidade econômica, a realidade política, a cultura, de um modo geral, ela segue uma lógica que é a lógica da espiral dialética da história. Quer dizer, a realidade, a natureza também é assim. O ser humano é assim, a sociedade é assim. A história se escreve através de processos dinâmicos, dialéticos, e que, de repente, as coisas acontecem. Mas não é que é de repente por milagre. É fruto de uma ação da coletividade, de forças organizadas, de pessoas que acreditam que é possível, e se juntam, se organizam de forma consciente e politizada, e aí as coisas acontecem. Se isso a gente intui, incorpora, e a gente age conforme esse sentimento, que isso se coloca diante da gente, na consciência, Valinhos não será mais a mesma depois dessa reunião aqui. Nós não saímos daqui da mesma forma, nem eu. Pelo que vocês trouxeram, pela experiência que vocês fazem, né, por ficarem aqui esse tempo todo, isso já nos muda, e isso vai mudando em cadeia, e isso é o processo histórico. Eu queria fazer outras, Teresita, que o tempo acabou. Estão querendo dar um certificado e a está saindo. Então, está na hora de eu terminar, né? Então, eu queria fazer outras considerações, mas vai ficar para uma próxima vez. Mas o que eu quero deixar aqui como recado é que vale a pena fazer encontros como esse. A pretexto de ter 8 de março ou não ter 8 de março. Arranjem qualquer pretexto para se juntarem, para conversarem, para trocarem, para terem esperança juntos, né? E aí as coisas acontecem. Então é isso, gente. Mulheres e homens juntos. Não queremos brigar com os homens. A vida sem homem também não tem graça, né? A cabeça de homem ou cabeça de mulher, cada um tem que ser a mesma coisa. Tá bem? E quando a gente diz mulher com cabeça de homem, querer que o homem tenha cabeça de mulher, eu não quero homem com cabeça de mulher. Eu quero homem com cabeça de homem que respeitem as mulheres, a forma das mulheres ser. E dividam os espaços, não dividam, não impeçam. Não é? Nós não queremos que eles nos deem de presente o espaço. Não impeçam, né, que as mulheres ocupem mais espaço, né, na vida pública, nos espaços de poder. Né? E se houver essa solidariedade, é um compromisso importante que os homens que estiveram aqui até agora assumirem com as mulheres que estão aqui, com certeza algo de diferente começa a acontecer em Valinhos, para além daquilo que está acontecendo já, e dá para prever que está acontecendo muita coisa já. Muito obrigada.